Olá, alunos! E aí, como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Então, prontos para mais uma aulinha de espanhol? Então, hoje na nossa aula, nós iremos revisar os conteúdos, que nós estudamos para essa terceira avaliação, que acontecerá na próxima semana. Então, iremos começar por los artigos. Nós vamos revisar um pouco dos artigos, o que nós estudamos. Então, gente, os artigos, eles servem para acompanhar o substantivo. Eles sempre virão antes do substantivo e tem que concordar em número e gênero com o substantivo. Então, eles são os artigos que nós estudamos foram os determinados, que podemos chamar de definido, e indeterminados, ou seja, indefinidos. Então, quais são os artigos determinados? El e la, que são utilizados para o singular, e los e las, utilizados no plural. Artigo determinado singular, artigo determinado o plural. Esse artigo, ele para o masculino e lá para o feminino. Los para o masculino e las para o feminino. E temos os artigos indeterminados. Quais são eles? Uno, una para o singular. Perdão, gente. Unos e unas para o plural. Então, vou dar um exemplo, aqui de um artigo definido e indefinido. Então, os definidos nós usamos para falar de coisas que nós já conhecemos, Algo definido. E o indefinido para algo que não conhecemos, Como o próprio nome já diz, algo indefinido. Então, eu posso falar bem assim. Comprei la casa rosa, Maria comprou, vou botar Maria. Maria comprou la casa rosa. Então, se eu falo Maria comprou a casa rosa, quando eu falo assim, a casa rosa, já dá a ideia de que eu sei qual é a casa, que eu sei que a casa é rosa, Mas se eu falar Maria comprou uma casa rosa, então esse una, ele dá o sentido de indeterminado, de algo que a gente não conhece. Então, se eu digo que Maria comprou uma casa rosa, pode ser qualquer casa rosa, Eu posso chegar numa rua e dizer, foi nessa rua Maria comprou uma casa rosa. Então, eu posso encontrar várias casas rosas lá e não saber qual é a de Maria, porque é indeterminado. Mas se eu falar lá casa rosa, é porque eu já conheço, entendeu? Eu já conheço aquela casa rosa. Então, eu só dei esse exemplo para vocês entenderem. Quando a gente usar o artigo determinado, que já é para algo que a gente já conhece, algo determinado e indeterminado para algo que nós não temos conhecimento, algo indeterminado. Então, gente, vou dar uns exemplos também dos usos dele. A exemplo, eu vou colocar coach, Coach, o coach, em espanhol, em português, o carro. Mas qual é o artigo que eu vou usar aqui antes de coach? Ele. Porque coach, ele é masculino. E ele está no singular. Então, eu vou colocar aqui ele, coach. Casa, Qual é o artigo que eu utilizo antes do substantivo casa? La casa. Pode ser também uma casa, Dependendo do contexto, Mas se aqui for se estiver pedindo o determinado, O substantivo determinado, eu vou usar la. Agora, se fosse coach, Los coaches. Se no caso aqui fosse coaches. E casas, las casas. Então, olha, observe que tem sempre que concordar com o gênero, E o número do substantivo. Então, isso é simples, Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, que não entender, vocês podem me perguntar, mandar mensagem, que eu responderei a vocês. Então, vamos lá, o próximo, agora que nós iremos revisar, O próximo conteúdo são los numerales. Deixa eu apagar aqui, com calma, porque meu quadro tá caindo, Mas é assim mesmo, é aula em casa. A gente se vira do jeito que pode. O importante é não parar. Então, os numerais aqui, eu vou revisar com vocês, Eu vou dar início
aos números de 0 a 15, que foi como eu ensinei a vocês, né? Por etapa, de 0 a 15. Então, eu não vou escrever 0, eu não vou, né, copiar os números, vou só escrevê-los por extenso, só os nomes dele. Então, 0, como é que a gente escreve? Ó, 0, mas nós pronunciamos, perdão, gente, 0, do, ou uno, ou una, né? Gente, pode, o ele pode variar, é o único número que pode variar em gênero e número, ou pode variar em gênero, né? Ele pode ser singular, ou pode ser masculino uno, ou masculina una. Numeral 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para aqui para não misturar, 9, 10. Agora 11. Olha, é bem parecido com o português, só que no lugar do Z a gente escreve o C, né? 11, 12, 13, 14 e 15. Então, gente, é muito importante que vocês aprendam a escrita e a pronúncia dos números de 0 a 9, porque eles servem como base para outros números, né? Para nós escrevermos os números da casa, da dezena do 20, ou 20, 30, 40 e por aí vai. Então, vocês têm que, é muito importante que vocês aprendam, que vocês observem, né? Do 0 até o 9. Então, gente, e também vejam a diferença, como é que nós escrevemos, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, agora nós vamos, né, para os números. Aqui é o apagador, eu perdi o apagador. Vamos agora para os números de 16 a 29. Vamos ver como eles se escrevem. Quais são as regrinhas, as diferenças, né, do nosso português. E a gente sempre compara com o português, porque o português é a nossa língua, né? E a origem. Então, vamos lá. Então, gente, olha 16. Como é que se escreve o 16? De S, 6 mais 6. De S, 7. De S, 8. Y 10, 9. 16, 17, 18, 19. E agora iremos escrever o 20. 20. Pronto. Até aqui tudo bem. Só que quando a gente escreve em português, né? 21, 22, o que é que a gente faz? Olha. 20 e 1. Ou português, né? A gente separa, né? Por a conjunção. Pela conjunção, a gente separa com a conjunção o 20 do 1. Já em espanhol ocorre diferente. Veja só, 20, 1, 20, 2, 20, 3, até o 29 é escrito assim. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, até 29 é escrito juntinho, ó. Então, por isso que eu disse a importância de vocês aprenderem os numerais de 1 até 9. Porque vocês terão facilidade. Então, olha, são escritos todos assim, todos juntinhos, não são separados. De 16 a 29, ou 29. E agora vamos ver, né, os números de 30 até 100. Como é que eles são escritos?
gente, ó, de 30 até 100, né? 30 nós escrevemos 30. De 30 até 100, os numerais virão separados pela letra Y, né, que nós chamamos de Y, que é uma conjunção em espanhol. Então, 31, aqui é 30. 30 vai ser só o 30 como o 20, né? Para não confundir, eu vou colocar aqui. 30. Aí a gente vai escrever o que, ó? 31, 30. Aí a gente separa, não é como a dezena do 20 que a gente junta. 31, 32, 33, 34. Mesma coisa vai acontecer com o 40, ó. Como escreve 40? 41, 42, 43 e assim até chegar ao 49, dessa mesma forma. 50, como escreve 50 em espanhol? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, sempre separado por la Y, né, a conjunção. 60 é escrito assim mesmo em espanhol. E 2, por exemplo, né, vou colocar um não, para ir variando, 62, 70 e 2. A mesma coisa vai acontecer para todos os números. Por isso que eu estou dizendo a importância de vocês aprenderem os numerais de 1 a 10, como se escreve em espanhol, de 1 a 9, perdão, porque assim vai acontecer para todos eles. A partir do 30, virão todos separados pela letra Y, né? 31, 32, 33, a mesma coisa, como vai acontecer com 40, né? 50, 60, 70, 80, olha aqui, 80, e 1 também, 90, né? 91, até 99, tudo junto. E por último, o 100. Então, alunos, vamos relembrar um pouco sobre o espanhol por el mundo, né? O espanhol por o mundo. Então, gente, olha, o espanhol não é a única língua falada na Espanha, né? Há 3 outras línguas também que são oficiais, a língua espanhola, que são elas galego, catalão e vasco. E a língua espanhola também é conhecida por castelhano. Então, espanhol é igual a castelhano. Castelhano. Porque o espanhol foi originado no reino de Castilha, por isso que recebe o nome de castelhano. Então, quando vocês veem essa palavra castelhano, vocês devem saber que é língua espanhola. Mesma coisa, espanhol e castelhano só muda o nome, mas é o mesmo idioma. E também que o espanhol, ele é a segunda língua mais falada do mundo, né? Só perde para o mandarim. E, além da Espanha, mais 20 países têm a língua espanhola como sua língua oficial. Então, gente, esses são os pontos importantes que eu trouxe para vocês, né? Para que vocês relembrem e estudem para a nossa prova. Então, com relação ao vocabulário, as cores, profissões, eu não vou passar aqui porque é questão de decorar. Vocês vão pegar a apostilinha de vocês, vão estudar, vão ler tudo certinho, né? Para se preparar para a nossa avaliaçãozinha. Então, gente, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou disponível, né? Podem ir no meu WhatsApp, mandar mensagem que eu responderei. Então, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.